chegou a hora da gente trazer aqui o painel que vai falar sobre as oportunidades da evolução do sistema educacional no Brasil. E não apenas isso, né? Mas como o ecossistema financeiro pode contribuir com essa missão. O que já tem sido feito, quais oportunidades que estão surgindo aí, como inserir a educação e o impacto da educação no core business, né? E no que a gente tem visto aí, inclusive com o advento das EdFintechs, que nada mais são do que startups voltadas à educação e que unem ao seu portfólio serviços financeiros. E tem, inclusive, tudo a ver, super conectado também, porque a gente acabou de falar sobre a Política Nacional de Fomentação da Cultura Digital, da educação profissional dentro dessa área também. Muitas iniciativas já estão, inclusive, trabalhando nesse quesito, assim. Na nossa revista digital, a gente falou sobre a Tribe, que é uma EdFintech que oferece formação em tecnologia, com facilitação para o aluno, ele pode fazer sem pagar, e aí quando ele arruma um trabalho, ele começa a pagar. É muito interessante. Leiam a revista que vocês vão entender do que eu estou falando. Mas agora eu vou chamar os nossos convidados para a gente começar esse painel, que vai ter muita coisa para a gente discutir por aí. Quem vai mediar o painel, como o Canta já disse, é o Eduardo Tambellini. Ele é escritor e especialista em risco, com foco em cobrança e recuperação de crédito na FICO. E como participantes, nós teremos o Caio Noronha, que é o fundador e CFO do EduquiBank, o Beto Dantas, que é o COO do Provaler, e a Bianca Tiburski Vaz Costa, que é Head of Ventures da ClearSale. Sejam todos muito bem-vindos. E vocês da audiência, mais uma vez, se tiverem dúvidas, comentários, podem deixar no chat, que a gente vai repassando por aqui, tá bom? Tambellini, a palavra é sua. Legal. Obrigado, Carol. Obrigado, Cantarino. Acho que é uma oportunidade ímpar estar aqui falando de um assunto tão importante que a gente tem aí nesse cenário brasileiro. Educação eu costumo dizer, educação acho que é uma das grandes riquezas de qualquer nação, e a gente sabe o quanto a gente tem oportunidades aqui no Brasil para evoluir nesse sentido, né? Como o Canta comentou, há quase um ano atrás ele me chamou para a gente bater um papo sobre esse segmento, e eu tive o prazer aí de prestar consultoria em algumas empresas, instituições de ensino, né? E especificamente com foco em cobrança, recuperação de crédito, e foi uma imersão que eu pude entender o quão desafiador é esse segmento e o quão diferente é de um produto unicamente financeiro, né? Numa pesquisa que a gente fez alguns anos atrás, indicando a prioridade de pagamento dos 5 ou 6 itens que a gente listou, educação era o último em termos de prioridade de pagamento, né? Uma coisa dolorosa e, de uma certa forma, explicada pela falta de ações, né? E, por exemplo, quando você tem um empréstimo pessoal, um cartão de crédito, você bloqueia, você negativa, e aquilo muitas vezes é o fator que gera o pagamento, né? Uma universidade, você não bloqueia a catraca, você não impede o aluno de fazer prova, existe essa característica, e aí você acaba alongando a dívida, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui no decorrer. Mas para introduzir aqui, eu queria chamar aqui nossos amigos, o Beto, o Caio e a Bianca, né, para começar a falar um pouquinho no sentido de qual que é a importância, né, e a relevância do financiamento estudantil no Brasil, sabendo que a gente tem aí uma carência financeira, custos muitas vezes elevados, pouco subsídio, né? A gente tem o FIES como um programa, mas a gente sabe que ele não atende 100% da população, e a gente sabe que a gente não consegue evoluir sem esse apoio do financiamento estudantil. Então, eu queria que vocês falassem aí, se apresentassem e falassem um pouquinho da importância, como é que vocês veem esse fator. Fiquem à vontade, se puderem, as damas primeiro, né, geralmente. Legal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bianca, estou aqui representando, então, a ClearSale. Nós estamos fazendo um trabalho bem recente aí de um produto voltado para a área de cobrança, para auxiliar situações, obviamente, de inadimplência.
Temos também um produto voltado para a área de crédito, para ajudar universidades e outras empresas a oferecer o crédito para seus clientes. E falando um pouco de educação, até falando de alguém que está inserida no meio da educação, recentemente eu estou no mestrado, tenho intenção de lecionar, e nós vemos a importância que é o preparo não só na situação das faculdades em si, mas no caminho todo da educação das pessoas no Brasil, né? Até vendo ao vivo, assim, pessoas que estão entrando na faculdade e às vezes não estão preparadas, a dificuldade de como acessar isso, como entender, não só financeiramente, mas entender a estrutura também, assim como os colegas vão comentar. Então, nós vemos como extrema importância oferecer não somente a questão de orientação financeira, mas também a orientação do mercado mesmo, do que existe de opções para essas pessoas que estão se inserindo no ensino superior, saindo do ensino médio, ali entrando no superior, entendendo quais as perspectivas de opções, de formação e assim por diante. Então, a gente não tem muito tempo, vou passar um pouquinho aí para o pessoal que tem ainda mais conhecimento do que eu nessa área. Beleza. Obrigado, Tambellini. Obrigado, Bianca. Oi, Caio, Carol, Cantarino. Prazer imenso estar aqui. Sou o Beto, CEO do Pra Valer. E, sem dúvida, é um tema super relevante. Tem um ponto importante com relação à educação e com relação ao que a gente pode ajudar a fomentar nesse sentido. O Pra Valer, ele é pioneiro em crédito estudantil privado no Brasil, então são 21 anos que a gente faz o crédito estudantil e, sem dúvida, cada ano a gente aprende mais e entende as dores da educação, né? Nós já fomos parceiros do governo, do PFIES, já atingimos um número enorme de alunos, são mais de 300 mil alunos, quase 300 mil alunos beneficiados, já são 8 bilhões de reais investidos na educação, fomentando o crédito educacional e as instituições de ensino. Mas hoje tem um ponto super importante, que é, e aí saindo um pouquinho fora nesse sentido, que hoje nós temos universidades a preços compatíveis e que cabem ao bolso de todo mundo, né? Nós temos cursos hoje que custam 200, 230 reais, 250 reais, né? Então, que com uma facilidade maior de pagamento diferente do que era antes. Mas o grande ponto do que o financiamento estudantil pode ajudar, do que as empresas podem fomentar, é que a gente entende muito aqui que o aluno muitas vezes não faz o curso que ele quer, mas sim o curso que ele pode fazer naquele momento. E o curso que ele pode fazer naquele momento não é o curso que ele gostaria de fazer, é o curso que leva esse aluno para a evasão. Então, hoje, o financiamento estudantil, a gente olha muito para o aluno, aquilo que o aluno ele quer ser, né? Então, o financiamento estudantil, de que forma que ele fomenta o sonho do aluno de fazer a universidade que ele quer fazer. De repente, o aluno quer fazer odontologia, mas dentro do portfólio que ele tem de opções e de condições financeiras, ele consegue, de repente, só fazer administração. E a gente gostaria muito que esse aluno fizesse odontologia, porque sabemos que a propensão de evasão dele fazendo administração pode ser enorme, pode gerar inadimplência. Então você começa a criar um círculo aí não tão virtuoso desse aluno dentro da universidade. Eu acho que essa é uma discussão super relevante, né? O acesso para a educação hoje, financeiramente, ele está mais próximo do aluno, porque o EAD trouxe, né, uma democratização, trouxe uma mensalidade. Mas como que a gente insere o aluno naquilo que ele quer ser, no curso que ele quer fazer, na universidade que ele sonhou fazer, né? Então, acho que esse é um meu pontinho aí para a gente fomentar ainda mais a nossa discussão, sabe? Boa, Beto. Pessoal, antes de mais nada, desculpa a minha voz, eu estou com um probleminha aqui na garganta, mas eu queria agradecer a Cantarino pela oportunidade e agradecer Beto e Bianca aí de a gente poder estar debatendo sobre temas tão relevantes aí para o Brasil. E falar um pouco sobre o EducBank, como a gente se conecta, né, com esse desenvolvimento do setor de educação, mas basicamente o EducBank vem a ideia do EducBank está um pouquinho anterior até o financiamento estudantil, que é, né, a educação básica seria o principal ativo para o desenvolvimento de uma nação, né? Acho que não existe nenhuma nação, nenhuma democracia no mundo que se desenvolveu e se consolidou sem educação básica. Hoje no Brasil, quase mais de 90% de todo o ensino básico, seja privado ou público, ele não é considerado de qualidade, né? O que é um grande problema para o desenvolvimento do país.
E o EducBank surgiu, né, para ser o primeiro ecossistema financeiro dedicado à educação, de educação básica na América Latina, onde a ideia é a gente proporcionar apoio financeiro para a gente conseguir liberar energia e tempo dos donos de escolas de ensino básico a focar no que realmente importa, que é na educação, e com isso elevar e ampliar o acesso de educação de qualidade no Brasil. Então, através de produtos financeiros, a gente consegue que o dono de escola eleve a qualidade do ensino e, além disso, ele consegue ter um ensino com acesso, né, com preços mais acessíveis, e assim a gente conseguir expandindo cada vez mais a educação de qualidade de ensino básico no Brasil. Então, acho que é o começo de tudo aí. A gente acredita muito nessa tese, escolhemos essa tese porque acreditamos que são os primeiros tijolos para construir esse muro, né, que vai alavancar o Brasil. Pô, bem legal, e eu acho que você já pegou o ponto aqui que seria já a primeira questão para a gente discutir, né, que é, pô, onde que tem que começar essa iniciativa, né? Quando a gente viveu lá aquele momento lá, onde o próprio lema do governo era a tal pátria educadora, né? Eu sempre entendi que faltava um pedaço nesse negócio, né? Eu acho que é um direito de todo mundo estudar e fazer faculdade. Eu acho que é mais uma opção, né? É mais um caminho, não é o único que eu acredito, mas, cara, sempre achei que faltava um pedaço que era o tijolo da base, né? Que é a educação fundamental. Vocês escolheram esse modelo, eu não conhecia, inclusive. Acho que era legal até você falar um pouquinho mais, né? Como é que hoje as pessoas podem ter acesso a isso. Por exemplo, putz, cara, botei meu filho lá no ensino básico, cara, eu gostaria de dar uma condição melhor, dele estudar numa escola. Como é que eu posso ter acesso a isso? Acho que seria legal você comentar um pouquinho, Caio. Claro, Edu. Eu acho que o ponto aqui, para deixar muito claro, o EducBank hoje não atua diretamente no consumidor final, que seriam, né, as famílias, né? A gente ataca indiretamente, a gente resolve indiretamente os problemas. Exato, a gente é o parceiro principal das escolas para tentar resolver um problema, um problema raiz histórico aqui no Brasil, onde basicamente as escolas, né, por umas questões legais e jurídicas, até já comentado um pouco anteriormente, a escola ela não pode, né, impedir o aluno de assistir aula caso haja uma inadimplência durante o ano letivo. Além disso, a escola não consegue cobrar juros exorbitantes, ela tem, pela lei da usura, um limitante de juros que ela pode cobrar, e a consequência disso é que, durante o ano letivo, as famílias acabam se alavancando nas escolas, justamente por existirem outras despesas que têm maior consequência para as famílias de não estarem pagando. Então, a escola fica bem refém desse processo e por conta disso, o dono de escola acaba tendo que gastar mais de 50% do tempo dele ou dela resolvendo problemas financeiros. E o mais interessante é que eu comentei um pouquinho atrás, que não existe nenhuma democracia globalmente que cresceu, se desenvolveu sem acesso à educação básica, e também não existe nenhuma democracia que se desenvolveu, ou nenhum segmento da economia que se desenvolveu sem acesso a capital. E isso que é interessante aqui no Brasil. O setor de educação básica não tem acesso a capital. O dono e o mantenedor de escola não tem grandes opções para resolver esse problema tão claro de fluxo de caixa que ele enfrenta, e por conta disso não consegue melhorar o ensino ou gastar 70% ou 80% do tempo dele em realmente resolver o problema da educação, que é melhorar a qualidade do ensino. Então, a gente veio para atacar de uma forma indireta, né? Através de um apoio financeiro com as escolas, a gente conseguindo liberar energia a tempo para elevar o acesso de educação de qualidade no Brasil, através de um preço mais acessível e através de um maior foco das escolas em melhorar a qualidade do ensino, por justamente não estarem tão preocupadas em resolver problemas financeiros tão claros
e aonde, né, as escolas não têm grandes opções aí de atingir. Então, qualquer escola no Brasil de ensino privado, do segmento de educação básica, através do nosso site, tem total autonomia de ir lá se cadastrar e participar do nosso processo seletivo, onde a gente criteriosamente escolhe escolas que realmente são escolas de alto potencial para a gente conseguir, assim, alavancar a educação de qualidade no Brasil. Legal, puxa, muito interessante, muito legal. Eu queria passar agora para o outro lado, que é o ensino superior, onde a Pra Valer aí tem, sem dúvida nenhuma, um destaque importantíssimo, né? Queria que você falasse, Beto, com alguns dados aí, como é que eu posso acessar a Pra Valer, né? Quantas pessoas já foram beneficiadas aí por esse financiamento? Não sei se você tem os dados aí, quantos aprovados efetivamente, né, finalizados, formados. Contar um pouquinho aí como é que a Pra Valer está contribuindo aí para esse processo do ensino superior. Bom, legal, Eduardo. Como eu falei na introdução, né, já são quase 300 mil alunos beneficiados através do nosso financiamento estudantil. Não só o financiamento estudantil, mas a gente também fomenta, né, as instituições de ensino. Então, a gente, de uma forma diferente do EducBank, né, a gente apoia as instituições de ensino em cima do que a gente chama ali do empréstimo B2B mesmo para as instituições. Então, se pegar alunos e instituições, são mais de 8 bilhões de reais já investidos na educação, mas a gente sempre muito preocupado, principalmente com a saúde financeira do aluno, né, o Eduardo? Então, assim, eu acho que um ponto super importante nosso é que nesses 21 anos a gente criou a expertise de realmente dar ou entregar o financiamento para o aluno em cima do que realmente ele pode pagar. Então, essa análise ela é muito criteriosa e essa análise ela é de uma responsabilidade enorme. Por isso que a taxa, muitas vezes, de inadimplência do Pra Valer em si, ela é menor do que as taxas de inadimplência da universidade normalmente. Imagina se a universidade ela tivesse realmente ali, né, não sei o qual para ela esse não seria um mundo real, né? Mas se as universidades tivessem realmente ali, igual o motorzinho nosso de análise, na hora que o aluno chegasse para fazer a matrícula, falava assim, opa, eu não tenho nem como, não tenho nem condições de te vender isso, porque eu acho que você não vai conseguir pagar a sua universidade, né? Isso o que vai gerar? Vai gerar inadimplência, vai gerar evasão desse aluno, esse aluno pode ser negativado pelas universidades depois de 6 meses, que não consegue, depois de 6 meses, renovar a sua matrícula junto à instituição. Então, sem dúvida, o que a gente tem aqui das principais riquezas nossa é essa análise que a gente faz e a forma que a gente entrega o crédito com muita responsabilidade. Fora isso, tem uma iniciativa enorme nossa, né? Então, o Pra Valer no último ano fez 2 aquisições, né? Uma agora, recentemente, foi a Orcalov, onde a gente olha uma progressão de carreira do aluno. A Jobis também, onde nós incorporamos uma tecnologia que auxilia o aluno a conseguir o seu primeiro emprego, o seu estágio ou melhorar o seu emprego. Então a gente entende que realmente nos alunos do Pra Valer, que a gente conseguir esse emprego, que a gente conseguir melhorar ali o dia a dia dele nesse sentido, com relação realmente à empregabilidade, a gente começa também a diminuir a nossa taxa de inadimplência a partir do momento que a gente entrega ali para o aluno ou consegue auxiliar ele na busca aí desse primeiro emprego ou do seu melhor emprego naquele momento. Então hoje a gente expande, né, o nosso olhar de apoio ao aluno também nesse sentido. Nós começamos agora no Pra Valer um piloto para empréstimo, né, para fazer o financiamento estudantil para alunos de ensino médio. Então é um piloto nosso que começa agora, salvo engano, acho que nós já temos o primeiro aluno contratado no ensino médio para fazer o financiamento estudantil. E o legal é que a gente, né, dando tudo certo, a gente consegue fazer a progressão desse aluno, né, que vai do ensino médio, que entra na universidade, depois se ele quiser fazer uma pós-graduação dentro do nosso processo de financiamento, a gente entrega uma vida útil maior para o aluno. E essa importância que você trouxe no começo, Eduardo, de realmente existir
ferramentas que possa apoiar o aluno, que possa apoiar a educação em todos os sentidos. Acho que o Caio trouxe aqui uma frase que é essencial: não existe uma pujança de uma nação sem um investimento de capital, sem um incentivo, sem realmente pessoas que investam, que acreditam no que está fazendo. E quando a gente fala de educação, deveria ser o ponto principal das nossas discussões, né? Vendo o país que nós temos, a capacidade que nós temos e quão nós poderíamos, através do que já existe, né, do que já é bem feito, do que já existe das ações públicas, mas do que nós poderíamos fazer de público-privado, do que poderia ser feito de privado, olhando realmente como a gente fomenta ainda mais a educação em todos os seus níveis, seja qual ele for, justamente para a gente ter uma nação melhor, né? Então, por isso que essas discussões aqui são super ricas. Exatamente. E essa questão do crédito, né, se a gente for ver, por mais que a gente tenha evoluído no Brasil, né, desde o Plano Real até hoje, aí, com crescimentos em alguns produtos de crédito, nos últimos 10 anos, aí, com crescimento de carteira de 300%, 400%, a gente ainda, no segmento financeiro, né, dados do Banco Central, a gente ainda está engatinhando ainda também no crédito, né? O crédito hoje representa 54% do PIB, né? Uma relação crédito sobre PIB, 54%. Enquanto aí em países como Estados Unidos, Japão, o próprio Chile, né, Alemanha, isso supera 100% do PIB, né? É óbvio que quanto mais crédito, mais endividado, né? Com 54% do PIB, a gente já tem aí um grau de endividamento muito grande, né? E aí eu queria colocar esse assunto aí, né? Que o Beto já falou um pouquinho, né, sobre essa questão da inadimplência. E eu, quando fui prestar consultoria nessa área de educação universitária, cara, a gente vê um movimento muito particular desse setor, onde o aluno se matricula, ele paga a matrícula, começa as mensalidades, ele começa a atrasar, e é incrível, mas ele acaba atrasando até aquele momento lá da rematrícula, aonde ele gera uma negociação para continuar o curso, se ele efetivamente quer continuar, né? E isso já vira uma bola de neve, porque ele vai ter que pagar no próximo semestre a renegociação do primeiro e mais a mensalidade do segundo, né? A gente, enquanto GoOn, na época, né, a gente chegou a desenvolver uma série de modelos de propensão, inclusive, à evasão, né, que às vezes levavam em consideração, às vezes não, levavam em consideração, desde a falta do aluno, o cara está faltando, então ele não tem interesse, ele está com outro foco. A nota dele, inclusive, né, porque, cara, o cara está tirando nota baixa, tem uma tendência também a evadir, porque o cara já vai desistir. A gente vinha batendo um papo aqui antes, né, quando a gente estava na sala de espera, e o Beto comentou, muitas vezes o cara não faz o curso que ele gostaria de fazer, né? Ele faz aquele que cabe no bolso, né? E essa obrigatoriedade que acaba sendo imposta que, cara, para eu ser alguém eu tenho que ter uma faculdade, para ser alguém eu tenho que ter um diploma universitário. Então, queria falar um pouquinho sobre essa questão cobrança, como é que vocês veem, até inserir a Bianca aqui um pouquinho nesse tema, né, que você está trabalhando agora com isso. A gente sabe que esse ano ainda é um ano que tem uma discussão muito grande de uma inadimplência em alta. A gente viveu o ano passado uma inadimplência disparando, muito ao contrário do que a gente viu, inclusive nas épocas de pandemia, e a gente tem uma expectativa aí de um 2023 mais desafiador ainda. Então, dentro desse cenário de inadimplência, por mais que o Beto já tenha comentado um pouquinho, queria deixar vocês abertos aí para citar um pouquinho desse assunto. Não, legal. Acho que até antes de entrar na questão de crédito e inadimplência, a gente tem que lembrar que tem essa etapa da educação, né? Então, como realmente ensinar as pessoas a lidar com a educação, as suas expectativas de curso, como o Beto falou, as expectativas de valores a serem pagos, e daí já entrando mais na questão de crédito e de inadimplência, nós temos que lembrar que quando se fala de crédito estudantil, se fala de uma forma um pouco diferente das outras formas de crédito oferecidas, né? Nós não estamos falando da venda de um produto qualquer, de um valor específico que pode ser parcelado e quitado daquela forma. A gente está falando de um negócio de prazo muito maior, de todas essas questões envolvendo evasão, o interesse, notas, envolvimento.
Então, isso gera uma necessidade de uma análise de crédito bem diferenciada, assim como os colegas aí têm feito e se preocupado, porque não é qualquer produto de crédito, nem de prevenção de inadimplência, nem trabalho quanto à inadimplência, que vai se aderir a isso, né? Até entrando, nós estamos então desenvolvendo esse produto chamado Smart Collection, que é voltado para a área de cobrança, e nós sabemos a importância de abrir certos setores, como, por exemplo, vamos trabalhar com varejo, com financeiras, com utilities, e a parte de educação, ela também tem que ter um tratamento diferente, né? Considerando todos esses pontos que nós estamos considerando para evasão e outros assuntos. Então, acho que é muito interessante, até uma coisa que nós não entramos até então tão a fundo nesse produto sendo desenvolvido, mas, inclusive, vou passar mais, reforçar para os meus colegas aqui como é interessante nós olharmos com esse viés da educação, que tem que ser tratado, sim, de uma forma diferente, e é tudo uma bola de neve, como nós temos falado, né? Desde lá do início, a educação, tanto da pessoa que vai se envolver com a educação, quanto da família também, como passar orientações, fazer a educação da educação para todo o círculo familiar, não só para a pessoa que tem que escolher o seu curso e entender o comprometimento durante aquele período, mas também para a família, que vai ser muito importante no acompanhamento daquela pessoa. E a situação financeira, não somente da pessoa que vai fazer o curso e poder colaborar ou não com o pagamento desse processo, mas também da família, de um preparo e orientação da família para isso, né? Legal. Caio, Beto, fique à vontade aí. Eu tenho um comentário aqui, acho que um ponto interessante de falar de crédito, né? Eu acho que dificilmente você vai conseguir disponibilizar crédito para um setor que até então é tão mal atendido, sem você ser disruptivo na forma como analisar o crédito, né? Acho que o Pra Valer é um grande exemplo disso, né? Desde 20 anos atrás encontrou uma maneira de analisar o risco de crédito de uma forma super disruptiva, e vem fazendo isso até hoje. E eu acho que é a mesma ideia do EducBank, né? Eu acho que se você quer olhar para um setor de uma forma como você olha, né, indústria, né, instituições financeiras, outros tipos de serviço, você não querer se adaptar, né, e aprender a analisar esse crédito de uma forma realmente específica, você não vai conseguir dar acesso a crédito para o setor. Então, eu acho que é justamente o que a gente tem que ser disruptivo aqui no Brasil, né? Falando de educação básica, por exemplo, eu acho que é um pouco da tua fala, Edu, acho que você tem uma característica de carteira que é quase uma sazonalidade, né? O risco de crédito que você tem que prever realmente ele é de certa forma institucional e acadêmico, qual o esforço que as famílias vão fazer na virada do ciclo para conseguir ir lá e rematricular os alunos no ano seguinte. Então, é uma forma totalmente diferente de você analisar, né, o risco de crédito dessa carteira. Então, para a gente conseguir aumentar esse percentual do PIB, né, em crédito e conseguir atender melhor o setor, a gente precisa ter pessoas, empresas capazes e com a vontade de analisar crédito de uma forma diferenciada. Beto, você complementa aí também. Você já falou um pouquinho da inadimplência, mas acho que vale focar um pouquinho mais nesse tema. Eduardo, muito o fato de você saber dar crédito, né? Então, acho que essa é a grande ciência, você saber dar o crédito. E aí, corroborando o que o Caio trouxe, é muito legal quando você vê empresas atuando na educação e sendo protagonistas e especializadas e dar um crédito para a educação. Então, assim, você dá um crédito geral, realmente algo que você fica num universo onde você, obviamente, não consegue ser tão assertivo, né? E você, quando está no ramo, você está na educação, você olha para aquele crédito, você olha para o perfil do estudante, você consegue analisar de acordo com as escolhas que ele faz ali no seu cadastro, e você entrega para ele o que realmente ele pode pagar, se torna a grande ciência do nosso processo. Dar crédito no Brasil é algo muito difícil. Então, a gente teve vários exemplos, a gente teve até universidades que tentaram dar crédito e que realmente não conseguiram, né, levar para frente esse produto dentro das instituições. Você vê outras grandes empresas que tinham tudo para conseguir dar crédito para o seu consumidor e que realmente tentaram dar o crédito para o seu consumidor e tiveram um nível de inadimplência
enorme. Então, o dar o crédito, ele é uma ciência composta de tantos fatores, de tanta inteligência envolvida, que realmente, assim, Caio, por mais que a gente tenha 20 anos aqui, todos os anos a gente aprende. A cada dia a gente aprende, a cada dia a gente aperfeiçoa, a cada dia a gente erra, mas sempre tentando ser o mais assertivo possível, justamente para que a gente sempre tenha essa responsabilidade de não impactar a vida do aluno, ou do pai, ou do garantidor. Porque quando a gente dá um crédito errado para uma pessoa que não consegue pagar, a gente está impactando essa família, né? Então, a nossa responsabilidade de dar o crédito correto é uma das maiores virtudes que a gente tenta ter aqui, realmente essa assertividade no crédito. Legal. Do lado da instituição de ensino, né, tanto básico quanto... A gente sabe o quanto que, depois de todo o incentivo dado pelo FIES, o surgimento aí de empresas de financiamento, quanto que a gente teve ingresso aí de inúmeras empresas estrangeiras no país, né, empresas aí como Croton, que já até mudou de nome, eu já nem lembro mais qual é o nome, mas o quanto que a escola, a instituição de ensino, né, ela depende também disso para ter a segurança, né, nesse processo, né? Quanto que eles precisam de segurança em relação exatamente às famílias que estão inseridas. O Beto comentou, né, muitas vezes não é o aluno, né, principalmente, por exemplo, até numa situação universitária, não é o aluno que é o responsável pelo pagamento, porque esse cara é um cara que está... muitas vezes ele tem um emprego básico que, quando tem, né, e não é o emprego dele que vai permitir, muitas vezes, ele pagar a faculdade. Então, são os pais, né? Então, quanto que as escolas precisam de segurança, né? E por que dessa segurança? Eduardo, deixa eu só, então, que aí eu finalizo, eu continuo nessa linha de raciocínio que eu falei do aluno e com relação às instituições, né? Então, legal. Sem dúvida, assim, os meus pais foram donos de escola pela minha vida inteira. Então, assim, se existisse um Eduque Bank naquela época, eu tenho certeza que ajudaria muito, porque o descasamento ali do 13º, o descasamento de inadimplência, do fluxo de caixa, era uma coisa assim, né, que realmente minha família teve que aprender muito a lidar naquele momento, e escola tem um super desafio. E nesse caso, na escola, realmente, né, o crédito para a escola ela é um pouco mais difícil, né, porque é uma coisa mais familiar, a pessoa não tem tantos bens para dar como garantia, enfim, não tem muito o que fazer ali. No caso das instituições de ensino, a gente consegue, né, puxar um lastro maior, a gente consegue apoiar essas instituições. Então, parte do nosso investimento vai muito para apoiar as universidades, seja eles querem fazer uma construção, querem criar um laboratório, enfim, a gente aqui no Pra Valer também consegue fomentar por esse lado. Então, a gente consegue ajudar as universidades fazendo uma captação, porque toda a captação, a maioria da captação que a gente faz para as universidades é uma aquisição nossa, então a gente traz alunos novos para as universidades e coloca esses alunos lá através do financiamento estudantil, e por outro lado a gente consegue ainda fomentar as instituições naquilo que eles têm de anseio, de investimento, de crédito, daquilo que for preciso para que eles possam continuar e prestar um grande serviço. O que a gente deixa bem claro ali para as universidades é que nesse momento, né, vale muito investir, né? Então, assim, eu estou um pouco no contrafluxo do EAD. Eu gostaria muito de ver as universidades investindo mesmo nos seus campos, investindo em laboratório, investindo em tecnologia, fazendo com que os alunos voltem, né, a ter aquela sensação, aquele amor, aquela vontade de estudar, de ir para a universidade, de seja qual for a marca que eles escolherem, eles comprarem aquela jaqueta, comprar aquele... Então, eu sou um romântico da educação nesse sentido, sabe? Então, eu gostaria muito de ver o aluno novamente vibrando, e acho que as universidades precisam de investimento justamente para que possa fazer com que os alunos tenham vontade de voltar às instituições de ensino, seja qual modalidade for, mas que a gente consiga, né, propor para os alunos, enfim, o Pra Valer através do que pode financiar e fomentar as universidades para que elas possam desenvolver o melhor possível para entregar para os seus alunos, sabe? Cara, muito legal. E essa coisa da jaqueta, né, da universidade, é um negócio que, pô, nos Estados Unidos você vê
a comercialização da marca da faculdade, né? É óbvio que o modelo é um modelo diferente, você tem muito esporte agregado à universidade, né? Uma coisa que eu acho que é um modelo super vencedor, você casar a necessidade. Cara, hoje eu assisto muito NFL, que é a Liga de Futebol Americano, NBA. Cara, você não tem hoje um cara que joga que não é formado, né? Porque o cara tem que passar por aquele processo todo. Eu acho que seria uma grande oportunidade. O Brasil é um país do futebol, mas o menino que joga futebol, ele acaba sendo um menino pobre lá da favela, né, que muitas vezes não estuda, e aí vai acabar indo para um time, e eu acho que o esporte poderia estar atrelado a essa questão universitária. Mas eu queria deixar o Caio, acho que falar um pouquinho dessa questão da escola também, das dificuldades e da dependência da escola. Sem dúvida, Edu. Acho que essa pergunta é a raiz da nossa tese, né? Acho que quando a gente criou o EduQueBank, acho que o grande ponto que veio na nossa cabeça era justamente esse, né? Assim, os mantenedores de escola hoje no Brasil são heróis. Assim, a forma como eles conseguem, perante essas dificuldades todas, ainda serem disruptivos e entregarem, né, um serviço, né, para as famílias e para os alunos é de tirar o chapéu. Só que justamente eles precisam de ajuda. Acho que hoje, para a gente conseguir elevar a qualidade do ensino no Brasil, o primeiro passo é justamente a gente conseguir ajudar os mantenedores de escola, a gente conseguir resolver um problema claro que eles têm hoje, financeiro, né, para começar. E hoje, assim, por aquelas características que eu comentei um pouco atrás, sem acesso a capital, tendo leis muito claras que protegem a todo custo, né, os alunos e não tem nenhuma proteção contra as próprias escolas, você acaba gerando um ambiente onde o mantenedor de escola ele acaba tendo que gastar mais de 50% do tempo dele com assuntos financeiros e com assuntos que muitas vezes não são resolvidos, muitas vezes eles são camuflados e vai jogando um problema para frente e assim vai. Então, acho que a primeira etapa do processo para a gente conseguir elevar a qualidade do ensino no Brasil é justamente resolver um problema das escolas, em paralelo a gente criando formas de conseguir dar mais acesso para novos alunos, trazer mais alunos de ensino público para o privado e, consequentemente, a gente está, né, otimizando a qualidade do ensino no Brasil. Legal. Eu queria colocar uma das perguntas que a gente teve aqui para vocês, no sentido de a gente está vivendo um momento aí com expansão de Open Banking, Open Finance, né? Dados cada vez mais disponíveis. Como é que isso pode ajudar a decisão de crédito, né? E principalmente, né, uma decisão no sentido de entender a capacidade de pagamento, os gastos, tudo isso. Vocês veem isso já como uma oportunidade? Ainda estamos distante? Como é que vocês estão vendo esse momento aí? Bom, aqui na parte da ClearSale, pelo menos, nós estamos olhando mais para a parte de Open Banking, estamos olhando, inclusive, dentro dessa área de novos negócios. Essa parte não está especificamente comigo, mas eu tenho um colega olhando para esse lado para entender quais são as oportunidades vinculadas a isso. Então, nós vemos como uma grande oportunidade, tem muita coisa para acontecer ainda, mas está engatinhando, né? Ainda tem muita coisa pela frente, de entender como é que funciona, entender os benefícios e encaixar isso com produtos como crédito, inclusive benefícios dentro da parte de inadimplência. Então, vemos um grande potencial, mas ainda estamos nos inserindo. Legal. Beto, Caio, alguma iniciativa já nesse sentido? A gente olha bastante para isso, né, o Eduardo, justamente para refinar o nosso processo de avaliação. Então, assim, todas as informações que a gente consegue ter, que a gente joga dentro do nosso sistema para que a gente possa dar o melhor crédito possível, da melhor maneira possível, é super válido. Então, aqui a gente faz vários testes, e aí, como a gente está muito voltado ali para o ensino superior, você falou para mim uma palavra no começo da sua fala que é o que a gente vem trabalhando muito aqui, que é a propensão de evasão.
modelo de propensão de evasão, que não está muito só no financeiro, né? Porque como a gente está preocupado com o aluno dentro da universidade, mas está com o engajamento. Então a gente cada vez mais, junto com as universidades, estamos fazendo um teste, né? Pegando toda essa movimentação, seja financeira do nosso lado aqui, seja do aluno dentro da universidade, para que a gente sempre acenda ali uma luz vermelha, que pode ser que esse aluno, mesmo adimplente, venha a evadir por conta do engajamento. E quando a gente consegue fazer esse cruzamento, né, da parte financeira com o engajamento do aluno, a gente se torna ainda cada vez mais assertivo para aquilo que tem que ser a nossa missão, que é que o aluno não evada, né, que o aluno não desista de fazer o curso. Então, sim, tudo que se abre de oportunidade a gente testa aqui, a gente olha, coloca dentro do nosso modelo para tentar ser cada vez mais assertivo. Legal. Caio. Eu acho que tanto o Beto quanto a Bianca comentaram bem. Acho que a gente tem que estar atento o tempo todo a todo tipo de nova tecnologia, base de dados, que o mercado apresenta. A gente também está olhando com carinho, mas acho que também estamos engatinhando frente a tantas outras oportunidades que os nossos algoritmos, né, hoje estão construindo. Então, é um ponto que eu acho que daqui a pouco tempo, acho que vai conseguir ser mais utilizado pelas empresas de uma forma mais eficiente, e tem que começar a ser olhado agora, sem dúvida alguma, senão fica, né, too late, né? Tem que olhar desde já. Mas eu acho que a gente ainda está engatinhando em relação a esse desenvolvimento. Legal. Tem uma outra pergunta aqui que acho que está bem direcionada daquilo que eu acredito, que eu, como falei, né, eu acho que o caminho universidade não é o único caminho que existe no país, e a gente vê muitos outros países, né, com Y, né, quer dizer, o cara vai para um ensino universitário, ele vai para o ensino técnico especializado. Como é que vocês veem as oportunidades de financiamento para esse setor, né? Onde eu teria talvez até uma oportunidade de inserir o cara já num estágio, numa empresa, onde ele possa estar tanto fazendo curso técnico e já operando dentro do mercado de trabalho como um estagiário, como um iniciante nesse processo. A gente vê hoje alguma instituição focando no investimento para esse ensino técnico e não universitário? Ô Eduardo, assim, do nosso lado, a gente olha para isso também. Tá? A gente olha para essa frente, principalmente entendendo, né, o crescimento que ela tem, mas ainda é muito, culturalmente, é muito enraizado no Brasil o fato do ensino superior. Né? Então, assim, diferente de outros países, até que você citou na nossa conversa antes, ali na nossa salinha, né, nos Estados Unidos, né, não tem tanta essa pressão. No Brasil, querendo ou não, você tem uma disparidade até salarial enorme, né, do aluno graduado e não graduado. Você tem ainda uma análise de currículo feita por todas as empresas, considerando o aluno graduado e não graduado. Né? Inclusive, o graduado, se o cara... Eu já passei por empresas onde, se eu não tivesse a graduação, eu não entraria. Exatamente. E aqui, Eduardo, não estou entrando no mérito da competência da pessoa, né? Independente dela ser graduada ou não. Estou falando Exato. Como que o mercado dita opera. Hoje, como o mercado opera. E tem um outro ponto que é, ainda culturalmente, as casas, né? As famílias, ainda tem muito aquele senso de o meu dever como pai, como mãe, é formar o meu filho. É formar o meu filho. Então, eu que já participei de inúmeras colação de grau, né, eu vi a felicidade, né, daquele senhorzinho ali que estava formando dos 4 filhos, ele conseguiu dar a graduação ali para o seu último filho, né, e aquilo para ele era a transformação da vida dele. Então, quando você conversa, quando você entende, quando você vai para frente falar com os pais, é realmente isso. Olha... Eles até brincam, né? Agora eu posso, já estou feito, né? Já encaminhei meu filho, já dei a universidade para ele, olha, aquela brincadeira, meu compromisso já acabou com você, né? Então, culturalmente no Brasil ainda é muito forte o compromisso de se entregar uma graduação desde o âmbito familiar, como os pais enxergam isso,
e culturalmente como as empresas avaliam, né? Eu falo as empresas de modo geral, estou aqui, não estou falando de Google, estou falando de Facebook, estou falando da empresa ali, da cidade do interior que quer contratar aquela pessoa que acabou de formar, enfim, ainda olha de uma forma muito forte, né, para o aluno graduado, né? Sem dúvida, essa questão cultural é um grande impactador desse processo técnico mesmo. E eu corroboro com você, né? Quantos posts aí a gente às vezes vê do pai exatamente orgulhoso pelo filho ter se formado, é verdade. Caio, você quer comentar também sobre o assunto? Não, eu acho que o Beto falou muito bem. Eu acho que hoje, né, acho que nos últimos anos surgiram algumas teses, né, nesse sentido, né. Poderia até dar alguns exemplos aqui, mas a própria Provi, por exemplo, é uma fintech que surgiu muito nesse caminho, né, focando em cursos livres. Então, eu acho que tem surgido teses nesse sentido, mas também concordo bastante com o ponto do Beto, né? Acho que o ensino superior aí tradicional ele ainda é bastante importante para a família brasileira, mas existem hoje no mercado as possibilidades de terem cursos livres que também são, né? Enfim, existe um acesso aí interessante para as famílias que realmente não conseguem acessar de alguma forma o ensino superior tradicional. Então, acho que tem algumas teses bacanas no mercado que a gente pode ficar de olho aí e acompanhar. Legal. Pessoal, a gente já teve aí uns 5 minutos a mais aqui presenteados aí pelo Cantarino e pela Carol. A gente vai ter que encerrar. Esse é um assunto que acho que a gente poderia ficar falando aqui a manhã toda e continuar dias e dias, mas acho que é uma introdução. Tenho certeza que o Canta vai levar esse tema aí adiante, né, pela importância dele, né, como eu disse, acho que é a maior riqueza que um país pode ter, educação. Queria agradecer o Beto, o Caio, a Bianca aí pela oportunidade da gente estar debatendo, e a gente fica à disposição aí para qualquer outra questão que a gente possa responder aí depois pelos canais aí do Canta. Tá bom, gente? Muito obrigado aí a todos. Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer. Muito obrigada a todos vocês. Olha, que painel enriquecedor. E realmente tinha muito mais para falar, e não só sobre o crédito estudantil, mas também outras oportunidades que estão surgindo, conectando a questão da educação com o sistema financeiro, como o sistema financeiro conseguiria contribuir com tudo isso, né? Aliás, um desses temas é a educação financeira. E é sobre isso que a gente vai falar em breve, mas antes eu quero só lembrar vocês desse QR Code que está aí na tela de vocês, que dá acesso à nossa pesquisa de satisfação. Então, antes da gente terminar esse webinar, se você está gostando ou se você não está gostando, acesse o link e deixa a sua opinião para a gente poder fazer sempre o melhor para você, combinado?